Fala, meu parceiro investidor. O vídeo de hoje é sobre os maiores erros que eu vejo os iniciantes cometendo ao entrar na bolsa de valores e no mundo da renda variável. E o primeiro deles que eu vejo muita gente cometendo é não ter convicção daquilo que está fazendo. Então ele escolhe um ativo ali que ele não sabe muito bem se vai crescer ou não, que ele não tem tanta confiança. E aí o que acontece? Na primeira oscilação, na primeira vez que o barco dá uma balançada, ele já entende que aquilo ali vai dar merda e sai no prejuízo. O que não aconteceria se ele tivesse permanecido e visto o efeito daquele investimento no longo prazo. E aí a gente vai pro segundo erro que tá muito associado ao primeiro, que é não estudar a empresa. Porque essa convicção, pessoal, se você tá acertando ou não no investimento, ela só vai vir com estudo. Quanto mais você estuda, mais você tem convicção de que você tá tomando as decisões certas, que você vai estar amparado na teoria de investidores que sabem mais do que você. Então é essencial você estudar investimentos e, sobretudo, estudar as empresas que você tá escolhendo, porque aí você sabe o valor que você tá pagando sobre elas. E aí a gente vai pro próximo erro, que é não entender o valor do ativo. A pessoa não sabe muito bem a diferença entre preço e valor. Bem, como diria Warren Buffett, preço é o que você paga, valor é o que você leva. Ou seja, você tem que entender o quanto que aquele ativo vale para você saber se você tá fazendo uma boa compra ou não. Isso também vai te dar a convicção de que se o preço cair, é melhor ainda, porque você vai estar pagando menos ainda por algo valioso. Ah, João, como eu faço para determinar o valor de um ativo? Bem, é por isso que a gente tem a playlist aqui no canal de análise fundamentalista, que vai se debruçar justamente sobre essa questão, né? Como você determinar o preço de um ativo. É essencial para qualquer investidor a longo prazo. E o próximo erro é não ter uma estratégia bem definida. Então a pessoa não sabe muito bem a que ponto ela quer chegar e por isso não sabe qual caminho ela deve seguir. A pessoa não sabe se ela quer uma renda mensal, se ela quer se arriscar mais, se arriscar menos, se ela quer ficar tranquila, se ela quer alavancar o patrimônio dela, multiplicar em 1, 2, 3 vezes o patrimônio, ou se ela quer um meio termo entre todas essas coisas. E por isso essa pessoa está fadada ao fracasso, porque quem não sabe nem o que quer, não tem como ter sucesso, né? E o próximo erro é seguir diquinha de investidor. Ah, porque o Barsi comprou tal ação, porque o Barsi vendeu tal ação, porque tal investidor é bom e ele comprou essa empresa. Pessoal, isso tá muito associado ao outro erro. Você não estudou aquela empresa. Você foi totalmente baseado em uma conclusão tirada por outra pessoa, sendo que você não sabe se aquele investimento vai ser bom pra você, porque ele pode sim ser muito bom pra uma pessoa que tá querendo correr um pouco mais de risco, ou o contrário, ou minimizar o risco, mas para você pode não ser tão interessante. E tem outra questão também: quais são os fundamentos que levaram aquele investidor a comprar aquela empresa? Será que são os mesmos fundamentos que são interessantes para você? Ou ainda, se ela perder esses fundamentos e ele vender a empresa, será que você também vai conseguir identificar que tá no momento de vender? Bem, tudo isso vai levar você a estar numa situação que você vai estar completamente perdido, sem uma bússola, porque a única coisa que você sabia é que um cara que sabe mais que você comprou, mas você não sabe nem porquê. E o próximo erro é não entender a correlação entre os ativos. E tá muito associado à questão da diversificação. Isso porque você imagina o seguinte: você constrói uma carteira que tem 10 ações de empresas brasileiras. Bem, o que acontece, pessoal, é que se o Ibovespa cair muito, isso vai afetar todas as suas 10 empresas. E a sua carteira pode sim ter um resultado bem ruim diante disso. Ao contrário do que seria se você tivesse 5 empresas brasileiras e 5 empresas americanas, que aí você tá diversificando entre áreas e existe uma correlação negativa entre essas áreas. Isso porque quando a bolsa brasileira cai, significa que mais investidores estrangeiros estão tirando dinheiro da nossa bolsa, consequentemente estão tirando dinheiro do real, né? E isso faz com que o real se desvalorize. O que significa que se você tiver uma parcela da sua carteira em ações americanas, você vai ganhar simplesmente com a valorização do dólar. Então é isso daí que eu falo sobre correlação negativa. Você precisa ter ativos que não estão correlacionados ou que apresentam esse tipo de correlação, né? Quando uma sobe, a outra desce. Que aí você consegue chegar num equilíbrio e manter os seus investimentos tendo sucesso a longo prazo, que é o mais importante. E o próximo erro é não entender risco retorno. Pessoal, olha só, isso daqui é muito importante. Por que muitas pessoas se afastam da bolsa? Porque a bolsa sim representa um risco muitas vezes, só que é um risco que deve ser altamente remunerado. Você tem que receber pelo risco que você está correndo. Então é um erro muito grande vocês aceitarem um risco alto e receberem pouco por ele. Isso não pode, pessoal. Quando vocês se arriscarem, vocês têm que ser bem remunerados por isso. Não só isso, mas vocês têm que buscar o tempo todo o maior retorno possível diante daquele risco. Então se você está
tá numa renda fixa, ou seja, algo que em tese tem risco zero, você tem que procurar o maior retorno possível para um risco zero. E se você tá num ativo de renda variável, mas de risco baixo, de volatilidade baixa, você tem que buscar o maior retorno naquilo dali também. Então tudo isso daí tem que ser levado em consideração. Claro, quanto maior o risco que você estiver correndo, menos você tem que colocar de percentual do seu patrimônio naquele ativo. Isso porque numa possível grande queda ali, você não vai se prejudicar tanto. Então aprendeu, né? Quanto maior o risco, maior deve ser o retorno. E ao mesmo tempo, quando você estiver correndo um baita risco, você tem que estar correndo esse risco com um percentual baixo da sua carteira. Que no fim das contas, as pessoas que têm sucesso na bolsa são as que permaneceram por mais tempo. A bolsa é uma maratona e não uma corrida de 100 metros rasos. E aproveitando esse gancho, o próximo erro é não entender o efeito do tempo. E isso aqui eu falo de diversas formas diferentes, tá? Então uma delas é, por exemplo, não respeitar o efeito Lindy, que diz que quanto mais tempo alguma coisa permanece, mais provável é que ela permaneça no futuro. Então aquelas empresas que têm dado resultado há séculos, elas tendem a continuar dando resultado no futuro. Né? Ou você acha que assim, a empresa tá dando lucro há 20 anos, existe há 100, mas agora que você decidiu investir nela, ela vai falir. Não é assim, né, pessoal? Por favor, respeita o efeito Lindy. E outro efeito do tempo também é a pessoa associar que o que tá acontecendo no curto prazo vai ser a mesma coisa que vai acontecer no longo prazo. O que não tem nada a ver. Que assim, pessoal, eu faço física. E tem um princípio que é ótimo, que é o seguinte: de muito perto, toda curva é uma reta. Isso vale para o mundo dos investimentos também. Não é porque uma empresa caiu 3% em uma semana que ela vai cair 3% também em 3 anos. Muito pelo contrário, o que a gente vê recorrentemente é que no curto prazo a gente vê sim certas oscilações, né? A empresa ficando negativa e tal. Mas no longo prazo, você escolhe um bom ativo, a tendência é que ela tenha um comportamento de alta, e uma alta considerável. Então todo esse sobe e desce que você fica vendo aí semana a semana, dia após dia, isso não se reflete no longo prazo, pessoal. Não só isso, mas também essa ideia de querer ficar rico do dia pra noite, quando na verdade o investimento a longo prazo é algo que pede paciência. A sua vitória depende do quanto de tempo que você permanece nesse jogo aqui. E o próximo erro é não levar em consideração taxas e a inflação. Isso porque, pessoal, imagina o seguinte: eu consegui um retorno de 14% ao ano. Será que isso é bom? Bem, depende, né? Se a inflação for de 14%, você não teve retorno nenhum. Já se a inflação for de 2%, você teve um retorno de 12%. Então você tem que considerar, sim, o efeito da inflação sobre os seus investimentos. Não só isso, mas também o efeito das taxas. Quanto mais taxa de corretagem você vai pagando a longo prazo, mais isso vai afetando o seu resultado e vai comprometendo a sua rentabilidade. É por isso que ficar fazendo giro de carteira é terrível e poderia aqui ser também um dos erros de iniciante, né? O cara compra por 10, vende por 12 e aí espera vir outra queda pra ele entrar no ativo de novo. Gente, isso daí não dá certo, porque numa dessas você pode perder ali os 10 melhores dias da bolsa e perder de ganhar ali um retorno de 170%, talvez. Isso é completamente possível, tá? Nos melhores dias da bolsa, a gente tem um retorno bizarro. Então você não pode ficar fora disso fazendo giro de carteira, não dá. Você tem que entender o valor do tempo no seu investimento. E aí, pessoal, tem mais 2 dicas extras, mas essas são um pouquinho mais técnicas. Então, assim, só com essas dicas que eu já falei até agora, você já vai ter um resultado ali acima de 90% das pessoas. Mas se você quiser fazer parte do 1%, fica até o final, que essas duas são excepcionais. Então vamos lá, pessoal. A próxima dica é não ganhar dinheiro com a queda do mercado. Isso mesmo, para o investidor experiente, ele consegue ganhar dinheiro até quando o ativo dele cai. E como que ele faz isso, João? Ele faz isso usando uma ferramenta muito importante que é chamada de opções. E eu tô querendo criar um curso aqui no canal ensinando a vocês sobre opções, porque assim, é um mundo maravilhoso, tá, pessoal? Todo dia eu acordo, né, e agradeço por opções existirem, porque eu tô ganhando bastante dinheiro com elas. Mas para poder criar esse curso aqui no canal, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você curta, compartilhe, comente pra gente alcançar mais pessoas e valer a pena eu passar esse curso pra vocês, né? Conseguir ajudar o maior número de pessoas possíveis. Então eu conto com o seu apoio. E a próxima dica é não estudar Price Action. Mas, João, o que é Price Action? Price Action é simplesmente análise técnica de tendência. É você conseguir identificar se a bolsa ou determinado ativo, ou determinado objeto está numa tendência de alta ou numa tendência de queda. Isso é muito importante, está muito associado com a dica anterior. Você precisa identificar que aquele ativo está numa tendência de queda para você conseguir rentabilizar com a queda dele. Então, pessoal, a maioria das pessoas vai esconder isso daí de vocês, vai tratar como se Price Action, como se análise
gráfica não fosse importante. E de fato você consegue um resultado muito bom sem análise técnica no longo prazo, né? Só escolhendo bons ativos a bons preços, né? Calculando o valor justo sobre eles. Mas o price action é sim muito importante e principalmente muito importante no curto prazo, que consegue fazer você gerar uma rentabilidade ainda maior mês a mês. A longo prazo isso vai sim ter um resultado muito forte. Então você consegue sim ter ótimos resultados sem price action, sem análise técnica, mas se você tiver é ainda melhor. Então é isso, pessoal, aqui nesse canal a gente tá muito preocupado com passar para vocês conhecimento da forma que ele é, né, de uma forma verdadeira. Então não vou esconder aqui para vocês que existe esse mundo de price action e que ele é muito importante. E é por isso também que a gente está pensando em criar um curso aqui no canal ensinando um pouco sobre análise técnica. Esse curso não vai ser, né, ministrado por mim, vai ser ministrado pelo Juan, que já trabalha nisso aí há mais de 5 anos, mexendo com análise técnica, análise gráfica e forex. Então se você apoia esses projetos de trazer aqui um conteúdo para vocês sobre opções e um conteúdo para vocês sobre price action, peço que continue apoiando a gente, se inscrevendo no canal, compartilhando, ativando o sininho. Então é isso, pessoal, até a próxima.